Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de Química. Hoje nós vamos estar vendo um assunto muito importante da parte de solução, que é título em massa. Você que está nos acompanhando aí no nosso canal, não esqueça pessoal de se inscrever, de curtir, de compartilhar essa aula também com outros alunos para o crescimento do canal do professor Daniel. Você também é um aluno da Escola Estadual Lima Neto, fique ligado nesse conteúdo para que você venha estar resolvendo as suas atividades. Pessoal, olha, título também ele é chamado de fração em massa. A gente já vai ver o porquê que ele é chamado também de fração em massa. Mas o que é título? Título em massa indica o número de massa de soluto existente em 100 gramas de solução. É um valor que fica entre 0 e 1. O título também pode ser dado em porcentagem. Aí eu trago aqui esse exemplo, pessoal, onde eu tenho o soluto, o solvente, a mistura do soluto com o solvente, eu vou ter uma solução. Agora vamos imaginar aqui no solvente que eu tenha 90 ml de água ou 90 gramas de água. Eu vou chamar isso aí de massa de solvente. Já na parte de cima, vamos imaginar que nós tenhamos aí 10 gramas de cloreto de sódio. Eu vou chamar aí de massa de soluto. A mistura desses dois, 90 gramas de água mais 10 gramas de sal, eu vou ter nesse caso aí a massa de solução. Então a mistura da massa de solvente mais a massa de soluto, eu vou ter nesse caso aí a massa de solução. Somando 90 gramas com mais 10 gramas, eu vou ter no final 100 gramas de solução. E eu vou chamar isso daí de massa de solução. Bom, aqui se a gente for olhar o título, ele é um valor que fica entre 0 e 1. O que seria na verdade o título? Seria a fração em massa entre a massa de soluto e a massa de solução, como nesse caso bem aqui, ó. Então o título seria esse valor de 10 gramas dividido pela massa da solução. O 10 gramas é a massa de soluto. A massa de solução, lembrando você, que é a soma entre a massa do solvente e a massa do soluto. Então eu vou pegar o 10 e dividir por 100, vai dar quanto? 0,1. Se eu fosse multiplicar esse 0,1 e transformar isso, se eu fosse transformar o 0,1 para porcentagem, bastava eu multiplicar por 100%. Se eu pegar o 0,1 e multiplicar por 100, eu vou achar o valor em porcentagem. Então, nesse caso aqui, o valor que ia dar em porcentagem ia dar 10%. Ou seja, em cada 100 gramas de solução, teria 10 gramas de massa de soluto ou 10%, que seria, no caso, o título em porcentagem. Aqui a gente vai ver um pouco melhor o que é que eu estou falando, né? No dia a dia, pessoal, a gente tem aqui uma solução que a gente usa muito, que é a solução fisiológica de cloreto de sódio. Geralmente também é usado no ambiente hospitalar. É usado muito no ambiente hospitalar. Você vai ver esse valor bem aqui, ó, em porcentagem. Solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9%. O que é que significa esse valor aí? Significa dizer que em cada 100 gramas de solução eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio. Em cada 100 gramas de solução, eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio, independente do volume que existe no frasco. Eu só vou ter, nesse caso, 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de solução. É por isso que ele colocou aqui esse valor em porcentagem, 0,9%. Professor, vamos imaginar aqui que eu tenha um frasco de 100 ml. Se esse frasco aqui ele fosse de 100 ml, quantas gramas de sal eu teria? 0,9 gramas. Agora, se esse frasco fosse de 50 ml, para dar essa porcentagem, eu teria que ter a metade da massa. Ao invés de 0,9, seria 0,45. Outro exemplo também importante que a gente vê é aqui o vinagre, pessoal. Nós chamamos de ácido acético. O ácido acético, bem atrás do rótulo dele, tem também um valor, uma porcentagem em massa, seria 5%. O que significa esse 5%? Que a cada 100 gramas de solução, eu tenho 5 gramas de ácido acético. É isso que significa. Independente do volume que você tem lá de ácido acético. Geralmente o volume que vem é de 500 ml. Mas lá, nesse caso, em cada 100 gramas de solução, cada 100 gramas, cada 100 ml daquela solução lá, eu vou ter 5 gramas de ácido acético. É isso que ele quer dizer. Em cada 100 ml que eu tenho, daquele volume lá, se eu tirar 100 ml, eu vou ter 5 gramas de ácido acético.
Olha, esse 0,9 que está aqui em porcentagem, eu posso representar assim. Toda porcentagem eu posso representar em uma fração. Eu posso pegar o 0,9 da porcentagem e dividir por 100. Porque 0,9% é a mesma coisa que 0,9 dividido por 100. Então isso vai dar igual a quanto? 0,009. Esse valor aqui que eu achei da porcentagem é o título. O título ele pode ser dado em porcentagem ou um número que fica entre 0 e 1. Então, qual seria o título em porcentagem aqui? 0,9%. E qual seria o título em número? Seria 0,0009. Esse valor eu posso transformar para porcentagem. Eu posso voltar novamente. Eu posso pegar o 0,009 vezes 100. Aí eu transformo para porcentagem, que vai dar 0,9%. Então, o título, pessoal, aqui nessa solução seria quanto? 0,9% ou 0,009. Nesse caso aqui, ficaria assim. Ó. Como ele está em porcentagem, eu posso pegar o 5%. 5% é a mesma coisa que 5 dividido por 100. 5 dividido por 100 vai dar 0,05. Então, quanto seria o título aqui dessa solução? 0,05 ou 5%. Pessoal, aqui existem algumas equações que a gente tem que saber. Essa equação aqui, equação 1, é para a gente calcular o título direto. Logo. Então, o título é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. Lembrando que a massa da solução é a soma entre a massa do soluto e a massa do solvente que a gente viu lá. Que é essa equação que está aqui. Ó. Então, olha, a massa da solução é igual a massa do soluto mais a massa do solvente. Daqui eu posso ter a terceira equação. Título é igual a massa do soluto. A massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Uma outra equação muito importante é essa aqui que a gente vai usar depois em outras atividades lá para frente, que é uma relação que a gente tem entre a densidade, o título e a concentração comum, que é a concentração em massa. Aqui nesse caso eu tenho, olha, a concentração em massa, a concentração comum é igual a densidade vezes o título. Algumas questões, pessoal, ele envolve essas relações matemáticas. Então, se eu souber a equação, fica mais fácil para eu resolver. Concentração em massa, concentração comum é igual a densidade vezes o título. Aí eu consigo resolver alguma questão que envolve essas relações matemáticas. Pessoal, agora vamos resolver a questão de número 1. Atividade número 1 que diz assim. Uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio e 42 gramas de água. Aí ele pergunta qual é o título e seu título percentual. Bom, na questão, pessoal, ele dá aqui, olha, uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio. Nesse caso aqui eu tenho a massa de soluto. E 42 gramas de água, aqui eu tenho a massa de solvente. Se eu somar a massa de soluto mais a massa de solvente, eu vou ter nesse caso a massa de solução. Então, usando essa equação aqui, que seria a equação 3, eu consigo resolver a questão. Por quê? Ele quer saber o título e quer saber o seu título em percentual. Quando a gente achar o valor do título, basta a gente multiplicar por 100, que a gente vai achar o valor em percentual. Ele já deu aqui, perdão, a massa de soluto, que seria quanto? 8 gramas. E deu a massa de solvente, que seria quanto? 42. Aí basta jogar nessa equação. 8 gramas, que seria a massa de soluto. Aí eu repito aqui 8 gramas, massa do soluto, mais massa do solvente. Nesse caso eu vou ter a massa de solução. Como é que ficaria? Aí a gente só colocaria na equação 3, que ia ficar dessa forma aqui. Ó. Título é igual massa do soluto, que seria quanto? 8 gramas. Aí eu repito aqui de novo a massa do soluto, que seria 8 gramas, mais 42 gramas, que seria a massa de solvente, que foi a massa de água que ele utilizou. Aí eu repito novamente aqui 8 gramas, eu somo 8 gramas mais 42, vai dar 50. Se eu pegar o 8 gramas e dividir por 50 gramas, eu vou simplificar essa grama com essa grama, sobra só o 8 dividido por 50. Vou achar esse valor, 0,16. Esse valor aqui, pessoal, é o valor do título. Então, qual seria o valor do título? 0,16. E qual seria o valor do título em percentual? Basta multiplicar o 0,16 por 100, que eu vou achar no final 16%. Então, o valor do título seria 0,16 e o valor do título em percentual seria quanto? 16%, porque 0,16 vezes 100
dá 16. Nesse caso daria 16%. Pessoal, agora resolvendo a questão de número 2, exercício 2, diz o seguinte: um aluno deseja preparar 25 gramas de uma solução aquosa contendo 8% em massa de cloreto de sódio. Qual a massa de sal em gramas tomada pelo aluno? Pessoal, olha, existe uma forma bem rapidinho para resolver essa questão. Toda vez que ele pedir a massa tomada, seja pelo aluno ou a massa tomada em gramas, você vai observar um detalhe aqui. Ó. Quando eu tenho 8%, isso quer dizer que em cada 100 gramas de solução, eu tenho 8 gramas, nesse caso aí, de massa de soluto. Em cada 100 gramas de solução, eu tenho 8 gramas de massa de soluto. Olha, se eu tenho 8 gramas de massa de soluto em cada 100 gramas de solução, ele deseja preparar 25 gramas de solução, ele está querendo preparar 1/4 da solução. É como se eu pegasse o 100 e dividisse por 4. Se eu pegar o 100 e dividir por 4, vai dar quanto? 25. Bom, olhando para cá, olha, 25 gramas de solução. E se eu sei que eu tenho 8 gramas em cada 100 gramas de solução, basta eu pegar o 8 gramas e dividir por 4. Se eu pegar o 8 e dividir por 4, qual seria a resposta? 2. Então isso quer dizer que em 25 gramas de solução, a massa que eu ia precisar para preparar seria quanto? 2 gramas, para que eu viesse ter essa porcentagem. Mas agora vamos ver como a gente pode resolver utilizando a equação. Olha, usando a equação, teria isso aqui. Ó. Título é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. O que ele quer saber aí é a massa de soluto. Aí eu peguei, o que foi que eu fiz? Eu isolei a massa do soluto. Então eu peguei a massa de solução, passei para o outro lado do mesmo multiplicando. Aí eu mantive aqui, olha, título vezes a massa da solução. Isolando a massa do soluto vai ficar igual título vezes a massa da solução. Bom, aí eu posso resolver dessa maneira aqui, ó. Lembrando você, rapidinho, 8% eu posso representar 8 dividido por 100, que seria o valor de quem? Do título. O título é 8%. Então 8% é 8 dividido por 100. Eu substituí bem aqui no título. E qual seria a massa da solução que ele vai preparar? 25 gramas. Então seria 8 por 100 vezes 25 gramas. Então a massa de soluto que vai dar aqui, fazendo essa continha, se você pegar o 8 e multiplicar com 25, vai dar 200. E 200 dividido por 100 vai dar quanto? 2. No final vai dar quanto? 2 gramas. O mesmo raciocínio que eu tive. Olha. Em cada 100 gramas de solução, eu vou ter 8 gramas de cloreto de sódio. Bom, se ele quer preparar 25 gramas de solução, ele quer preparar 1/4. Basta pegar o 8 gramas, dividir por 4, vai dar quanto? Vai dar 2. E a resposta do exercício 2 seria a letra C. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Espero ter ajudado você nesse assunto, nesse conteúdo. Na próxima aula, a gente vai estar resolvendo algumas questões um pouco mais difíceis, para que você venha se familiarizar com essas equações. E a gente vai estar usando aquela equação lá da concentração em massa igual a densidade, mesmo o título, para você também estar ali se familiarizando com todas aquelas equaçõezinhas. Você vai ver que é fácil resolver as questões que envolvem título em massa. Espero ter ajudado você, pessoal, nesse conteúdo.